voltamos então. Você está recordando aí que no nosso último bloco nós falávamos a respeito da frase em tela, estávamos fazendo então a análise deste verbo, dessa construção, e a gente vai partir exatamente desta última anotação que nós fizemos. Encontramos aqui o verbo, colocamos um ponto final dele, e você se convenceu, você está convencido, você está convencida de que realmente é um verbo que não pede complemento, quem age, age, e aí você tem tantos outros verbos que você pode correlacionar e aí fazer a sua anotação. Quem nasce, nasce, quem morre, morre, quem sorri, sorri, quem foge, foge, quem chega, chega, quem vai, vai. Neste contexto, então nós não precisamos transitar, eu posso simplesmente parar aqui. Neste caso, o verbo em que eu não preciso transitar é um verbo intransitivo. Eu poderia, entre tantos outros, entre tantos verbos, colocar aqui também, olha, ele fugiu. Ponto final. Nasceu. Ponto final. Mais um, sorriu. E ponto final. Veja que são verbos que transmitem a informação sem necessariamente pedir ali um complemento. Neste caso, nesse contexto, chamamos então, sintaticamente, dizemos que esse verbo é um verbo intransitivo, porque ele é um verbo que não pede complemento. Silvia, mas é proibido se eu quiser oferecer aqui alguns elementos que para ficar junto ali desse verbo, não precisa ser para complementar, só para ficar junto, para dar assim uma certa circunstância, para dar assim uma certa, colocar ali como se fossem acessórios desse termo. Então vamos tentar fazer isso. Olha só, poderia dizer assim, ele fugiu hoje, ele sorriu agora, agora. Ele nasceu aqui. Ah, olha que legal. Então, neste caso, eu ofereci três circunstâncias, três palavras ou três expressões. Não precisa ser exatamente ou necessariamente uma única palavra. Eu poderia dizer, ele nasceu de manhã, ele nasceu durante a parte da manhã. Mesmo que fosse nesta extensão, a única função a ser desempenhada por essas construções é trazer circunstâncias ao verbo, ou seja, são expressões que estão colocadas juntas ao verbo sem necessariamente completar-lhe o sentido. Então, imagine aí você em casa, vou deixar essa pergunta para você e você vai tentar aí usar o seu raciocínio lógico. Como é que chama a expressão que fica junta a um verbo, não é isso? Um termo que fica junto a um verbo, sem necessariamente complementar-lhe o sentido. Então, você vai dizer, ah, eu entendi. Isso aqui é um adjunto. Muito bem, adjunto adverbial. As bancas gostam muito destes termos para pedir para você fazer a interpretação. Quando eu digo que ele nasceu hoje, agora, pela parte da manhã, durante toda a manhã ele trabalhou. Neste caso, todas essas expressões denotam uma circunstância de tempo. Então, esta é, principalmente a banca VUNESP, né? Trabalha muito a assinale alternativa, em que o termo destacado, qual é a ideia expressa pelo termo destacado. Ótimo, você vai colocar ali, é um adjunto adverbial de tempo, ou expressa uma circunstância de tempo. Quando nós dissemos que ele nasceu aqui, necessariamente nós temos, então, um adjunto adverbial de lugar, não é isso? Nesse caso, nós usamos, então, todas essas situações para trazer para você aqui mais uma vez, a nossa construção. Então, chegamos aqui à conclusão de que o verbo é intransitivo, ele não pediria complemento, mas eu quis oferecer um a. Não é isso? Um adjunto adverbial. E nesses casos, você vai dizer, bom, Silvia, contrariamente, não é tempo nem é lugar. Então, tá, vamos pensar assim, contrariamente, educadamente, violentamente, satisfatoriamente, exaustivamente, persistentemente, a maioria termina em mente. A maioria, veja o que você vai anotar aí, a maioria dos advérbios terminados em mente denotam a ideia de modo, ou seja, este caso é um adjunto adverbial de modo.
E aí você vai dizer, bom, nesse caso eu posso dizer assim, ele agiu contrariamente. Agora, quando você ofereceu esse adjunto adverbial de modo para este verbo agir, agora você percebeu que a nossa oração ficou sem sentido. Porque quem age contrariamente a alguma coisa. Necessariamente vou precisar dizer contrário a quê? E aí o que eu coloquei? Eu coloquei, neste caso, uma expressão que serviu como complemento a este nome, porque contrariamente não é nome, contrariamente não é verbo, contrariamente é nome. Então, aquilo que serve como complemento de um nome é um complemento nominal. E aí você está vendo o sinal indicativo da crase, porque quem age contrário a, este a é uma preposição, não é isso? E este as que sobrou aqui está fazendo a concordância com ideias, por isso aqui é um artigo, junção de preposição mais artigo. Você lembra que vai haver o sinal da crase, ou vai haver aí a crase e o sinal indicativo da crase, como consta no nosso exemplo. Então, o que a gente guardou? Todas as vezes que eu tiver um verbo que pede complemento, este complemento será chamado de objeto direto. Todas as vezes que eu tiver um nome e este nome pedir um complemento, eu vou chamar de complemento nominal. E você vai anotar aí que todo complemento nominal, ele virá sempre preposicionado, ok? Mudando então a nossa tela, nossa próxima anotação, que é o que eu falei para você, na regência verbal, o termo regido pode ser ou não preposicionado. Ok? E aí vamos pensar, bom, se o termo pode ser ou não preposicionado, quando ele tiver preposição, eu vou chamar de objeto indireto. Quando ele não tiver preposição, nós vamos chamar de objeto direto. Agora, na regência nominal, anota, grifa, coloca aí purpurina, coloca luzes de neon e marca toda a regência nominal. Sempre que você tiver um complemento, sempre que você tiver uma expressão, um conjunto de palavras, neste conjunto de palavras haverá obrigatoriamente a preposição. Ok? Feita então essa colocação, vamos lá, fique atento a isso. O termo que completa o sentido do verbo é o objeto, ou seja, o objeto ele está sujeito à vontade do verbo. Lembra lá do nosso sinalzinho? Lembra da nossa construção que nós fizemos? O sujeito, o verbo e o complemento. Olha só, o verbo está aqui e o complemento está aqui. Numa relação de soberania, o verbo manda no complemento, então a gente chama um objeto de termo regido. Sem preposição obrigatória, ou seja, o verbo não quer preposição. Estudar o conteúdo, amar uma pessoa, namorar alguém. Neste caso, todos estes verbos pedem complemento sem obrigatoriamente haver a presença da preposição. Por isso, nós chamamos isso aqui de objeto direto. Então, ficou claro para nós que todas as vezes que nós tivermos um verbo e que este verbo não pedir preposição, obrigatoriamente nós teremos, então, um verbo transitivo direto. Bom, Silvia, mas verbo transitivo direto, ele pode vir a pedir um complemento com preposição? Não. Mas eu já vi, eu tenho certeza que eu já vi alguns exemplos, em algumas gramáticas, em algumas aulas, eu já observei que há a presença de um verbo transitivo direto, mas tem a preposição. Então, você deve estar falando de um termo mais ou menos assim, olha. Quando nós dissemos assim, ó, bebeu. Posso pôr um ponto final nessa frase? Aí você vai dizer, bom, não posso pôr um ponto final nessa frase, porque quem bebe, bebe algo. Vamos pensar assim, quem bebe, bebe, mas bebe o quê? Então tá, vamos colocar assim, bebeu vinho, né? Bebeu vinho. Veja que para eu transitar, veja que eu precisei transitar, necessariamente eu não fiz uso da preposição. Você vai dizer, bom, Silvia, então tá, é um verbo transitivo direto, porque quem bebe, bebe. E o vinho
exerce a função de objeto direto nesta construção. Silvia, mas eu tenho certeza que eu já li em algum lugar: bebeu do vinho, comeu do pão, amou a alguém. Nesse caso, então, houve aqui a construção, houve o uso da nossa preposição. Veja só, se eu quisesse colocar aqui, ó, do preposição, eu continuaria tendo o verbo beber como verbo transitivo direto. Eu continuaria tendo vinho como objeto direto. Mas havendo a preposição, eu vou colocar simplesmente, eu vou demarcar isso. Ou seja, vinho é um objeto direto preposicionado. Neste caso, a gente vai continuar respeitando a vontade do verbo beber, que não quer complemento. Lembra que eu falei para você disso aqui que a gente ia usar várias vezes? Então, sempre que eu tiver essa construção, eu vou entender que o verbo, ele obrigatoriamente manda no complemento. Ele está dizendo, eu não quero preposição. Então, você vai respeitar e vai classificar isso como verbo transitivo direto. Ofereça um objeto direto e, havendo a colocação da preposição, eu vou simplesmente chamar de objeto direto preposicionado. Silvia, mas qual é a diferença aí? Por que existem construções em que eu coloco um verbo transitivo direto com um objeto direto preposicionado? Isso aqui tem uma interferência semântica, né? Quando você diz, por exemplo, que você bebeu o vinho, denota que você pegou a garrafa e bebeu o vinho todo. Quando você diz bebi do vinho, denota que você pegou o vinho, mas pegou uma parte dele, uma taça, um cálice, e tomou parte desse vinho. Quando você comeu o pão, você comeu o pão todo. Quando você comeu do pão, você comeu um pedaço do pão. Veja, por exemplo, fazendo uma analogia, aí existe uma parte aí num livro, que por acaso é o mais famoso do mundo, você vai recordar que a Bíblia, por exemplo, traz uma partezinha que diz que Jesus, quando foi ali cear com os seus discípulos, ele bebeu do cálice e comeu do pão. Perceba que nesse caso denota exatamente a ideia do repartir. Jesus não comeu o pão todo, Jesus não bebeu o vinho todo, ele dividiu. Então, nesse caso, é para isso que servem os objetos preposicionados. Eles alteram o sentido da oração, semanticamente falando. Semanticamente é significado, sintaticamente falando é a função da nossa oração. Então, a gente muda, olha só. Nesse caso, nós temos mais uma pequena anotação aqui, ó. Por meio da preposição obrigatória, é objeto indireto. No caso, quando nós falamos bebeu do vinho, obrigatoriamente nós teríamos um objeto direto preposicionado, porque o verbo beber é transitivo direto. Mas quando nós temos os verbos que em sua regência, ele já pede a preposição, nós vamos oferecer a ele um objeto indireto. Quem gosta, gosta de. Quem confia, confia em. Quem precisa, precisa de. Quem luta, luta com, contra, para ou por. Todos esses casos, em todas essas situações, eu estou usando o objeto direto, o objeto indireto, acompanhado de preposição, porque o verbo em sua regência assim o pede. E aí, só a título de curiosidade, eu trouxe para vocês aqui uma lista, né, dos objetos ou dos complementos nominais, aliás, dos nomes que em sua regência pedem a preposição. Então, o que a gente vai guardar? Por que é importante esse slide para nós? Isso aqui são todos nomes: acessível, acostumado, alheio, alusão, ansioso, atenção, atento, benéfico, compatível. Todas essas palavras em tela, se você for fazer análise morfológica, você não vai encontrar nenhum verbo. Portanto, são todos nomes que, em sua regência, exigem um complemento. E o que é legal você observar também é que todos estes complementos ou todos estes nomes, eles estão obrigatoriamente pedindo preposição. Ou seja, todos estes termos, em sua regência, vão pedir complementos nominais.
E aí a gente muda, então, a nossa aula e a gente vai falar um pouquinho a respeito de quais são os verbos que, em sua regência, são mais chatinhos ou que trabalham aí, denotam, exigem um pouco mais de atenção dos nossos conhecimentos ou das nossas informações. São os verbos que eu gosto de chamar que são os verbos concursísticos. São os verbos que estarão na sua prova porque exigem ali uma preposição ou existe uma construção um pouco mais específica. Por quê? Porque em tela você está vendo que eu tenho o verbo aspirar lá no topo. O verbo aspirar, neste caso, ele tem 2 significados e é por isso que ele estará sempre presente na nossa prova. Porque isso vai exigir, primeiro, que você entenda em qual contexto esse verbo foi inserido. Ele foi inserido, ele foi colocado ali dentro de uma construção com o significado qual? Se nós fôssemos atribuir ou substituir esse verbo aspirar por um sinônimo, qual seria o sinônimo utilizado? Então, dependendo do significado, dependendo da aplicação deste contexto, desse verbo dentro de um contexto, você vai ter uma classificação diferente, você vai ter uma regência diferente, você vai oferecer um complemento regido ou não por preposição, dependendo de qual é o significado desse verbo. Então, olha só, em tela nós temos o verbo aspirar, que aqui denota o quê? Qual é a construção que nós temos a respeito desse verbo? Depende. Eu sei que ele tem 2 significados. Ele pode estar no sentido de almejar ou pretender, ou ele pode estar no sentido de cheirar, sorver ou inalar. Em qual dos contextos ou em qual situação esse verbo foi usado na nossa frase em tela? Todos aspiram a um cargo público. É claro que se eu for substituir, eu vou substituir por almejar ou pretender. Todos almejam ou todos pretendem ter um cargo público. Todos desejam ter um cargo público. Todos almejam, aspiram ou desejam ou pretendem. Nesse caso, o verbo deve obrigatoriamente ser regido pela preposição a. Se você usar o verbo todos aspiram um cargo público, todos aspiram um cargo público sem usar a preposição, automaticamente você está fazendo a alteração do sentido desse verbo. Ele deixa de significar pretender ou almejar e passa a significar cheirar, sorver ou inalar. Como exemplo, em tela, aspiramos o ar puro do campo. Quem aspira, aspira a algo. Olha só, ele é verbo transitivo direto no sentido de respirar, mas ele é um verbo transitivo indireto no sentido de almejar. Estas são as 2 construções e que você vai ficar atento. Eu vou cobrar isso de você daqui a pouco, quando nós formos falar da regência junto com o pronome oblíquo. Guarde essa construção, guarde esta observação. Outro verbo concursístico que nós temos é o verbo assistir. Veja que ele tem 2 significados interessantes e não apenas só estes 2 significados. Primeiro, nesse contexto, ou nessa construção em tela, nós temos o verbo assiste o doente. Veja que neste caso, eu optei por usar este verbo sem a presença da preposição. Portanto, este verbo, nós podemos dizer que ele é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo que, em sua regência, não pede complemento com preposição. Quem assiste, assiste algo ou alguém. Qual é o significado? Prestar assistência ou dar ajuda, normalmente com complemento sem preposição. Ou seja, no sentido de dar ajuda, no sentido de assistir, de dar assistência, o verbo é transitivo direto. E veja que eu não fiz uso da preposição. Caso você queira usar esta construção com a preposição, pode usar sem problemas, desde que você saiba que você estará alterando a regência desse verbo, porque o verbo assistir, com a preposição a, regido pela preposição a, ele tem o sentido de ver, ele tem o sentido de presenciar, ou ele tem o sentido de acompanhar ali como um telespectador. Então, quem assiste, assiste algo.
cuida de algo, ajuda algo, dá assistência a algo ou a alguém. No sentido de verbo transitivo indireto, na regência do verbo transitivo indireto, quem assiste, assiste a alguma coisa, assiste a algo ou a alguém, no sentido de ver, regido pela preposição a. Observe que este a pertence ao verbo assistir e este o pertence ao filme. Quer dizer que se ao invés de filme eu quiser assistir a novela, veja que eu terei um a saindo do verbo assistir e um a saindo de novela. Imagine o que vai acontecer se eu trocar filme por novela. Obrigatoriamente eu terei o uso do sinal indicativo da crase, visto que preposição mais artigo a com a vai denotar ou vai exigir aí a presença de um sinal indicativo de crase. Mas um verbo interessante, ou mais uma construção interessante relacionada ao verbo assistir. Quando eu coloco este verbo neste contexto, usando ou classificando, dando a ideia de que algo cabe a alguém, de que algo pertence a alguém, obrigatoriamente eu vou usar mais uma vez a preposição a, mas veja que neste caso eu estou dizendo algo a alguém. Votar é um direito. Muito bem. Este direito assiste, pertence a todo o cidadão. É o meu objeto indireto. Veja que neste caso eu não consigo colocar ou classificar ou denotar aqui como assistir. Votar é um direito que vê todo cidadão? Não cabe essa construção. Ou seja, eu posso trocar. Votar é um direito que pertence a todo cidadão. Votar é um direito que cabe a todo cidadão. Também regido pela preposição a. Guarda esse verbo, que daqui a pouco a gente vai usar ele mais uma vez, o verbo assistir, juntamente com a construção lá do nosso pronome oblíquo. E a última construção, o último sentido do verbo, neste caso, ele não tem, não é muito concursístico, né? Não cai muito em prova, até porque nesse caso, apesar de ser estranho, o verbo assistir ele pode ser intransitivo. Ele pode ser colocado aqui como um verbo intransitivo. Eu posso colocar um ponto final e dizer ele assiste, ele mora, ele reside. É verbo intransitivo. Mas você vai dizer, bom, senhor, mas quem assiste, quem mora, quem reside, mora em algum lugar. Olha o que você falou, observe bem o que você me disse. Quem reside, quem assiste, quem mora, mora em algum lugar. Lembra que eu falei? Nós falamos há pouco que aquela circunstância de tempo, lugar, modo, causa, intensidade, afirmação, negação, dúvida, são os nossos famosos adjuntos adverbiais. E neste caso, este adjunto adverbial, no sentido de lugar, a preposição que denota lugar é o em. Todas as vezes que você usar um verbo transitivo indireto e quiser colocar ali o sentido de lugar, obrigatoriamente você vai usar a preposição em. Ok? Daqui a pouco a gente se encontra, vou encerrando esse bloco, já já estamos de volta. Até lá.